vamos iniciar a nossa aula, curso para novos membros, Igreja Presbiteriana de Fragoso. Hoje é segunda-feira, 23 de agosto de 2021, e nós vamos hoje estudar a Teologia do Culto Reformado, parte 2. Isso porque na semana passada nós iniciamos o assunto usando aí a Confissão de Fé de Westminster, mas nós não conseguimos encerrar. É um assunto longo e nessa segunda parte em especial nós podemos entrar em algumas polêmicas importantes para a nossa edificação, porque vão nos fazer pensar, né, e repensar toda uma teologia do culto. E diante das coisas que nós vemos, né, nos cultos, nós vamos colocar em xeque tudo à luz da palavra de Deus. Eu estava ontem na sala da Escola Bíblica Dominical, conversando com a nossa turma, e uma das coisas que a lição estava falando era sobre a interpretação pessoal da Bíblia. É uma lição que o pessoal aí do Oasis vai chegar daqui a pouco, é a lição 9. E nesta lição, R.C. Sproul toca no assunto da importância da Bíblia, né, na língua do povo, e também o que isso favoreceu, né, e também as dificuldades que podem surgir a partir daí. Favorece, logicamente, o povo não se tornar refém da, da, do clero, né, não se tornar massa de manobra. A partir do momento que o povo tem conhecimento, consegue, lendo a Bíblia, fazer um arrazoado, né, daquilo que o sacerdote estava falando. Aqui eu me refiro especificamente à Igreja Católica, né, no período antes da Reforma Protestante. Então isso começou a causar incômodo nos próprios padres, porque à medida que o povo começava a ter a Bíblia na sua própria língua e entender o que a Bíblia estava falando, as coisas que eles pregavam já ficavam questionáveis, né? Então, esse movimento, graça e paz, Denise, seja bem-vinda. Esse movimento tem como um dos precursores o ex-sacerdote, né, católico John Hus. John Hus, no ano de 1400, finalzinho do século XV, John Hus começa então a pregar na língua do povo. E isso começou a causar desconforto por parte da igreja, porque o povo começou a compreender as coisas. E antes se pregava só em latim, né? E assim sendo, o povo só entendia o finalzinho, que era em nome de Pátria, de Filho e de Espírito Santo. E o pessoal concluía dizendo amém, né? Então, o privilégio que nós temos hoje de ter a Bíblia na nossa própria língua é também o privilégio de podermos questionar todas as coisas à luz da Escritura. Isso não é ruim. Isso não é ruim. Pelo contrário. O que é ruim por exemplo, uma vez eu fui para um programa de rádio de um amigo pentecostal, muito querido, por sinal, e no meio do programa lá, ele falou em línguas estranhas, né? E eu perguntei para ele, depois, lógico, né, com os microfones desligados, mas ainda na rádio, eu perguntei a ele o que é que ele tinha dito. Ele disse que não sabia. Então, eu disse, mas como é que você fala para as pessoas, né, algo que você não entende? Ele disse, não, porque é mistério. Aí eu disse a ele, tá, tudo bem, e como é que isso edifica? O que é que isso edifica? Ele diz, edifica porque é mistério. Aí eu disse, tá, mas eu queria entender. Ele disse, não, você não vai entender porque você não é do mistério. Então, eu percebi que tinha muita coisa misteriosa, né? E aí me abstive de fazer mais perguntas para não entrar no mistério também, porque ficou tudo muito misterioso. Então, hoje em dia, o que a gente percebe é que as coisas que acontecem no culto cristão, por terem vamos dizer assim, um ar espiritual, se tornam para algumas pessoas inquestionáveis, coisas inquestionáveis.
Como, por exemplo, nós vimos Ana Paula Valadão fazendo a unção do leão. E aí o pessoal diz, olha, não fale e tal, não toque, porque é do Espírito Santo. Aí um cara roda no culto, outro dá cambalhota. E coisas que a gente vê direto aí na internet, nos programas de televisão, e as pessoas dizem, não toque, porque isso é do Espírito Santo. Tá, mas o Espírito Santo não fala através da Escritura? O Espírito Santo contrariaria as Escrituras, contrariaria aquilo que ele mesmo estabeleceu como regular, como ordinário para a vida da igreja? Então, baseado nisso, que eu introduzo a nossa aula hoje com uma frase de, da, de Westminster, né? Do catecismo, né, de Westminster, que diz assim: a maneira aceitável de cultuar a Deus foi instituída por ele mesmo e é tão limitada por sua vontade revelada que ele não pode ser adorado de acordo com as imaginações e invenções dos homens ou as sugestões de Satanás, sob qualquer representação visível ou qualquer outra maneira não prescrita nas Escrituras. Eu estou lendo aqui aquilo que nós chamamos de princípio regulador do culto. A verdade é que a Bíblia é o princípio regulador da nossa vida, né? É a nossa regra de fé e prática. E nós não nos submetemos a tradições simplesmente porque elas existem. E nem as colocamos, como fazem os romanistas, em pé de igualdade com a Bíblia. Na verdade, os romanistas colocam até mesmo a tradição e a igreja como sendo superiores à escritura. Isso faz com que a igreja possa, inclusive, acrescentar livros, se ela quiser, de acordo com o seu bem entender. Foi assim que aconteceu no Concílio de Trento, né? Eles fizeram exatamente isso, acrescentaram 7 livros de acordo com aquilo que eles mesmos acreditavam. Nós não, nós cremos que a Escritura é a nossa única regra de fé e prática e que o modo aceitável de adorar a Deus é Ele mesmo quem estabelece e revela nas Escrituras Sagradas. Assim sendo, Pastor, irmãos, pois não, pastor Severino, dá pois licença, não, professor, com porque o vontade. senhor vai entrar na parte propriamente dita, mas fez essa palavra introdutória, como faz em todas as segundas-feiras, Uhum. e não sei se durante o estudo tem essa referência bíblica que eu estou querendo comentar agora, antes de nós começarmos, porque pode ser que ela não esteja entre as referências pré- previstas, né? Uhum. Com relação ao falar línguas durante o culto, né? Eu estava vendo aqui, enquanto nós falávamos, 1 Coríntios 14, 26 e 40, tá certo? Uhum. E se eu me permite, eu vou ler. Pode ser? Pode ser. É claro que aqui é falando no culto, no culto comunitário, né? Paulo Sim, escrevendo aos Coríntios, né? E o senhor estava em uma rádio, né? Que é claro, não tinha um culto comunitário, mas estava sendo transmitido para irmãos, para o né? público, é isso. Para o público, né? Então não deixa de ser comunitário naquele momento. Então, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. E o 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem, né? Quando o pastor lhe respondeu que era mistério, Paulo recomenda por várias vezes, né? E cremos no dom de línguas, mas que haja um intérprete para que seja sabido o que é que está sendo falado. Nós já vimos isso na lição anterior, né? E é provável que hoje possamos rever ou ver com mais profundidade, né? Eu não conheço o conteúdo da lição 2 que vai ser ministrada hoje, tá bom? Mas eu queria só fazer esse Ok, comentário porque durante o estudo pode ser que nós não tenhamos a oportunidade de voltar a esse assunto. ok, ok. Eu vou fazer o seguinte, eu vou orar para a gente iniciar, e depois a gente vai abordar quanto aos elementos do culto, a gente pode conversar no finalzinho sobre essa questão
das línguas aí em Corinto, tá certo? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esta noite, muito obrigado pelo privilégio que temos de poder, através dos recursos disponíveis, chegarmos às casas dos irmãos e podermos juntos nos edificarmos à luz da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou, nos trouxe para um vivo e novo relacionamento contigo por meio do teu Filho Jesus Cristo. Ó Senhor, nós te louvamos porque temos a tua palavra em nossa própria língua e temos a oportunidade de avaliarmos tudo, inclusive o culto do Senhor, à luz das Escrituras e à luz da tua vontade. E questionarmos e, assim como os irmãos em Berea, analisarmos de forma cuidadosa, minuciosa, cada palavra que é dita por aqueles que ensinam as Escrituras. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Lamentamos que durante muito tempo irmãos não tiveram esta oportunidade. E lamentamos que ainda hoje muitas nações, povos não têm a Bíblia ainda em sua própria língua. Levanta, Senhor, tradutores, pessoas dedicadas para este propósito, a fim de que todos os povos louvem o teu nome. Nós te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. irmão. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. A gente vai dar uma analisada aqui a partir do Catecismo da Confissão de Fé de Westminster. Vou colocar aqui agora no meu aplicativo aqui, Confé 2, Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21, do culto religioso e do domingo. Vou dar uma aumentadinha aqui na fonte para que fique mais fácil a visualização. E na semana passada nós fomos até o ponto 3, aliás, o ponto 4, né? Hoje nós vamos para o ponto 5. Os irmãos estão vendo aí, conseguem acompanhar o texto? Eu sei que tá Sim, na, tá ver. tá na vertical, dá para ler, né? Legal. Obrigado aí pelo feedback. Vamos lá então, irmãos. O que é que nós vimos na semana passada, só relembrando? Nós falamos sobre o princípio regulador do culto e vimos que ele é estabelecido por Deus, né? O modo aceitável de adorá-lo. Eu até usei um exemplo aqui do presbítero Severino, né? Que torce para um time que está praticamente na Série D, né? Eu acho que hoje deve ser a, o, o último round dele, ou perto do último round aí, para esse time cair na Série D. É um time chamado Santa Cruz Futebol Clube, né? O presbítero Severino é torcedor do Santa Cruz e o filho dele é rubro-negro, eu conheço, gente boa demais, Fábio, é rubro-negro mesmo. Aniversário do presbítero Severino lá no mês de dezembro, tá o presbítero Severino em casa querendo receber os seus familiares, chega Fábio e entrega para ele uma lembrancinha. A lembrancinha é uma camisa do Esporte Clube do Recife, a camisa de Hernandes. Olha que coisa boa, Hernandes. E aí o presbítero Severino vai olhar para aquilo ali e vai dizer, mas rapaz, você me conhece, você sabe o que eu gosto e ainda vai trazer um negócio desse para mim. É claro que essa é a perspectiva do tricolor, né? Porque e é ciúme, né? Porque na verdade todo tricolor admira o esporte, né? Tanto admira que ele se preocupa mais quando o esporte perde do que quando o time dele ganha. É um negócio incrível. Pois bem, qual é o princípio que eu trago aí como ilustração? É que Deus estabeleceu como quer ser adorado, como quer ser agradado. Deus é quem é, é, determinou, né, a forma como nós devemos buscá-lo. Então esse seria o princípio do princípio regulador do culto. É Deus quem estabelece os meios e a forma. E é limitada pela sua vontade
tão limitada que não pode ser de acordo, Deus não pode ser adorado de acordo com as imaginações ou as invenções dos homens, nem mesmo pelas sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, né? Ele já disse isso na sua palavra, né? Que não deveria fazer imagem de escultura de nada, absolutamente nada, para adoração, ou qualquer outra maneira prescrita nas Sagradas Escrituras. Ou seja, quem determina a forma como Deus deve ser adorado é o próprio Deus que revelou essa vontade nas Sagradas Escrituras. Isso ficou claro para os irmãos na semana passada. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Ou mesmo quem não participou quer perguntar alguma coisa quanto a este princípio? Fique à vontade. Me interrompam, Pastor, tá? Pois não, presbítero. enquanto alguém pensa em uma resposta, Pode falar. falando a respeito das camisas, é por uma Sim. questão de filiação mesmo, por amor a mim e como Ah. pai, e ele sabendo que já está na zona de rebaixamento, aí para que eu não ficasse triste somente, aí ele me traz a camisa do esporte para nós chorarmos juntos. E o senhor está convidado. Tá bom. Tinha que ter a volta, tinha que ter a volta. Vamos, vamos voltar à seriedade do estudo. Mas foi só uma volta, como o irmão acabou de dizer. Nós não poderia, como um bom tricolor, ouvir Claro. isso aí e ficar calado, né? Então, ele traz a Nascido e camisa, criado em Água Fria, né? ele traz a camisa, né? Estando na zona de rebaixamento, e nós choramos juntos os dois, cada um com a sua camisa. Tá certo. Muito bem. Algum irmão quer fazer alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Bem, nós vamos ver que este princípio vai permear tudo que a gente vai trabalhando, tá certo? Vamos lá, então. Ponto 5 da nossa Confissão de Fé de Westminster, diz o seguinte: a leitura das Escrituras com temor divino, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus com inteligência, fé e reverência, o cantar salmos com ações de graças no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são partes do ordinário culto de Deus, além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais, tudo o que em seus vários tempos e ocasiões próprias deve ser usado de um modo santo e religioso. Bem, a que parte pertence esse ponto 5 aqui do capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster? Essa parte aqui pertence aos elementos do culto, que nós já trabalhamos um pouquinho na semana passada, mas foi apenas a respeito das orações. Então, quais são os elementos do culto que nós vemos aqui segundo a Confissão de Fé? Orações, leitura das Escrituras, pregação das Escrituras, cantar salmos, administração e recepção dos sacramentos, batismo e ceia, juramentos em casos extraordinários, né? Juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graças são os elementos autorizados segundo as Escrituras no culto divino. Vamos lá então. Orações, se vocês já observaram, né, o nosso culto, né, que é um culto reformado, nós encontramos orações em todo o culto, né? Pelo menos num culto regular, num culto normal, nós temos no mínimo 3 ou 4 orações. A leitura das Escrituras, tanto textos partidos como textos completos, nós também fazemos no culto público, obedecendo aí o que diz a Escritura, né? E o que diz aqui também na nossa confissão. O cantar de salmos, né? Aqui há muita discussão a respeito disso, né? Porque alguns
no meio reformado, um grupo pequeno, né, defende a salmodia exclusiva, ou seja, que na igreja só se cante os salmos, né? Essa linha, essa perspectiva teológica, ela perdeu muita força, porque a história comprova que Calvino, por exemplo, metrificou outros textos das Escrituras que não eram salmos, e o próprio credo apostólico também foi musicado, né? O metrificado, musicado por João Calvino. E o credo apostólico não é nem salmos e também não é Bíblia, né? É uma interpretação da Bíblia, né? Um resumo de fé da Bíblia, né? Então, nós podemos entender aqui como cantar salmos a ideia de cantarmos ou entoarmos cânticos a Deus. Claro que esses cânticos, a gente vai conversar sobre isso também, né? Esses cânticos devem ter base nas Escrituras, né? A administração e recepção, quem administra é o ministro, né? Pastor dos sacramentos, e a igreja é quem recebe, né? Os sacramentos. Quais são os sacramentos? O batismo, que é a cerimônia de entrada do crente na família da aliança, e a ceia, que é a cerimônia de permanência do crente na família da aliança. Esses são, então, irmãos, os elementos do culto normal da igreja. O culto normal da igreja, ele tem orações, leitura da Escritura, pregação da Escritura, batismo, ceia, cânticos e somente isso. Então nós não encontramos aqui marcha profética, nós não encontramos aqui o cair na unção, a unção do riso, nós não encontramos aqui dança, nós não encontramos aqui teatro, nós não encontramos nas Escrituras estes elementos como parte do culto divino. Então a Escritura fecha o que tem que ter no culto, porque foi o próprio Deus quem quis estabelecer estes elementos como elementos que são os fundamentais e absolutos para a adoração ao Senhor. Além destes, os que estão registrados nas Escrituras são os juramentos religiosos, votos, jejuns solenes, ações de graças. Vamos explicar o que é isso aqui, né? Juramentos religiosos e votos, né, são muito, muito parecidos aqui. Mas são aqueles votos, por exemplo, que são feitos no batismo, no caso aí que antecede ao batismo, né, na profissão de fé, melhor dizendo. São os votos feitos na profissão de fé, são os votos feitos numa ordenação pastoral, numa ordenação de presbíteros, numa ordenação de pastores, ok? No casamento também? No casamento são votos também, mas casamento não é culto, ok? Ah, tá. Entendi. Aqui a gente está falando, Fabiola, necessariamente do culto ordinário, né? Aquele que a gente chama de culto solene, que na verdade o nome é só culto mesmo, né? É o Entendi. culto do domingo. Entendi. Em relação, só uma dúvida, em relação à dança, porque eu dancei tantos anos no Kadosh, e não mangue de mim, não. Eu tenho dúvidas sobre isso. Aham. Então, vamos lá. Nós não vemos nas Escrituras base para a dança. No Novo Testamento, absolutamente nada, né? Absolutamente nada. E o culto cristão, é claro que a gente se baseia em toda a Escritura, né? Mas o culto que está mais perto de nós, né, da nossa era, né, é o culto neotestamentário, ok? Muitas das coisas do culto do Antigo Testamento nós abandonamos, né? Pela questão cerimonial ter sido encerrada. Mas no Antigo Testamento, que são os argumentos usados pelos que defendem a dança, né, nós encontramos dois textos que tratam da questão da dança. Um texto é o de Miriam, os irmãos devem lembrar que depois da vitória contra o Egito, passagem do Mar Vermelho, Miriam dançou, né? E o outro é o texto de Davi. Quando Davi volta da guerra,
depois de ter destruído os filisteus, Davi também dança. Não sei se vocês lembram do evento. Acredito que ele estava trazendo, né, a Arca da Aliança novamente para Jerusalém, né, para a, a cidade do povo de Deus. E ele volta dançando, né, com muita alegria, e a sua esposa, inclusive, o critica, né? E Deus a torna estéril por conta disto. Então, o que é que a gente precisa entender para saber se a dança faz parte ou não do culto? A gente precisa interpretar estes dois textos, né? Analisá-los. E eles estão dentro do mesmo contexto, se nós observarmos, que é o contexto de vitória contra os inimigos. Então, Miriam dançou porque Faraó e o seu exército foi derrotado. E Davi dançou porque os filisteus e a arca foi recuperada, né? Os filisteus foram derrotados e a arca foi recuperada. Então está dentro do contexto de vitória contra o inimigo. Só que se você observar, os dois, as duas ocasiões, estão fora do culto. O culto ali no caso ali de Miriam, ainda não havia sido estabelecido no tabernáculo, né? A nação estava ainda sendo orientada, né, contra a construção do tabernáculo, mas já havia o tabernáculo lá com Davi. E Davi não dançou dentro do tabernáculo. Por quê? Dentro do tabernáculo só era permitidas questões sacrificiais e isso que nós estamos vendo aqui, o cantar dos salmos, a leitura da escritura, a pregação da escritura, as orações e os votos solenes. Então, nós não temos base bíblica para dizer que havia culto, havia dança dentro do culto, nem do Antigo Testamento e muito menos do Novo Testamento. E aí nós vamos também para a história da igreja. Nós encontramos lá um documento chamado Didaquê, que data do ano 70 depois de Cristo. No Didaquê nós encontramos todos esses elementos que nós acabamos de falar aqui, mas também nós não encontramos dança. E aí nós vamos para a história da igreja medieval toda, até 1500 anos de história, e nós não encontramos dança. Então nós vamos para a história da Reforma Protestante, e nós não encontramos dança. E onde é que nós encontramos dança? No século XXI. Então, na verdade, a dança se encaixa dentro dessa perspectiva que Deus não aceita, e que nós citamos aqui no princípio regulador do culto. A dança é, então, invenção dos homens, mas não tem base bíblica alguma para ser praticada dentro do culto cristão. Mas eu gosto de dançar. Nada impede a dança, não, tá certo? Fora do culto, nada impede a dança. Se você gosta de dançar com seu marido, se você gosta de dançar com sua esposa, dança como meio de diversão, né, de lazer, de cultura. É claro que dentro dos limites, né, da sensualidade, todo cuidado que o cristão deve ter em todas as coisas, ela é autorizada. Mas como forma de culto a Deus, as escrituras não autorizam. Isso não quer dizer que quem faz não faz de coração, isso não quer dizer que quem faz não faz com fé. Não estamos dizendo isso, ok? Só estamos afirmando que não tem base na escritura. E eu não devo oferecer ao meu Deus aquilo que ele não quer receber. Ok? Ok, entendi. Obrigada, Diego. Nada. Eu vou apresentar alguns textos para vocês depois, mas eu queria lembrar dos filhos de Arão, né? Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, foram oferecer um sacrifício a Deus, e eles ofereceram aquilo que a Escritura chama de fogo estranho. E eles foram consumidos por Deus por oferecerem fogo estranho. O que era fogo estranho ali? A gente precisa estudar bastante esse texto. R.C. Sproul, ele comenta no livro A Santidade de Deus,
sobre esse fogo estranho. Possivelmente algo que pertencia a outros deuses e eles misturaram e ofereceram a Deus um fogo que já tinha sido oferecido a um outro Deus. E eles foram fulminados, né, pela glória de Deus. Isso nos deixa claro de que Deus tem um zelo muito grande. Eles eram filhos de Arão, né? Eles eram levitas, né? Eles seriam sacerdotes, e Deus os fulmina, né? Eles simplesmente foram consumidos pela ira de Deus. Arão se entristeceu, mas logo depois se recompôs, porque ele entendeu que ali estava em jogo algo muito importante. Deus não aceita algo que ele não prescreve. Então, hoje em dia, o que a gente vê é muita gente brincando com o culto do Senhor. Brincando, adicionando elementos. Citei para vocês na semana passada que algumas igrejas têm umas práticas que são muito estranhas às Escrituras. Como, por exemplo, o aniversário do pastor, aí a pregação é para o pastor, os cânticos é para o pastor, aí bota o pastor, tira o púlpito, né, bota o pastor lá no meio, né, bota uma cadeira especial para o pastor, aí vem uma irmã, canta, dá uma lembrancinha, aí vem o coral, canta, dá uma lembrancinha, aí vem o jogral, canta e dá um terno, e vai falar, aí é o testemunho do pastor, e é tudo do pastor, tudo do pastor, tudo do pastor. Pronto, você tirou Deus do centro. Ah, mas é uma vez por ano. Aí vem o aniversário do pastor, aí vem depois o aniversário da mulher do pastor, aí depois vem Dia das Mães, aí vem Dia dos Pais, e vai se tirando a centralidade do culto de Deus e colocando no homem. E Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Se a igreja quer dar uma lembrança para o pastor, acabou o culto, pode fazer o que quiser. Acabou o culto, e, impetrou a bênção apostólica, acabou o culto, está no momento de confraternização, quer fazer homenagem às mães, que se faça, uma homenagem aos pais, que se faça, nós fazemos. Nós não deixamos de comemorar Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Pastor, Dia do Presbítero, Dia do Diácono, Dia da Mulher do Pastor, Dia do Vovô, da Vovó, Dia do Amigo. Nós não deixamos, nós não somos contra essas questões. São culturais, são questões da nossa sociedade. Nós não temos problema com isso. Mas nós não podemos negociar o culto do Senhor com tradições humanas. Isso é inaceitável. E muito menos colocar alguém no lugar de Deus para ser adorado. Muito bem. Mais perguntas? Vamos lá? Quem tiver pergunta aí, manda brasa. Essa é a hora. Ninguém? Pastor? Pois não. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, eu tenho um pequeno comentário. Eu pedi só para o senhor afastar só um pouquinho mais do microfone. Só mais um pouquinho. Melhorou agora? Melhorou. E pode falar um pouquinho mais baixo também para não distorcer, tá certo? Na gravação. Ah, tranquilo. Perfeito. Pronto. Veja bem, o meu comentário é só o seguinte, que eu entendo perfeitamente, né, essa questão da reverência, né, ao que está escrito, ao que foi determinado por Deus no culto. Mas eu considero uma pena a gente não poder não, quer dizer, não é questão de constranger não, né? Mas ter esse pequeno impedimento, digamos assim, de a gente não, pelo menos, se balançar no culto. Porque, na verdade, eu particularmente, né? Aí vou trazer para mim mesmo. Eu particularmente tenho dificuldade de bater palma parado. Mas veja só, deixa eu aproveitar aqui para fazer uma explicação aqui. O senhor trouxe um comentário interessante. Uhum. Quando a gente está falando de dança, entenda bem, é a dança coreografada, orquestrada. Eu não estou falando que nós não podemos nos mexer no culto, tá certo? Até Certo. porque
nós somos seres integrais, né? Então, nós não vamos ao culto e levamos apenas a nossa alma. Nós levamos o nosso coração e levamos o nosso corpo também, né? Uhum. Então, faz parte. E se a gente for observar, até mesmo as culturas africanas, eles têm o costume de tudo que fazem, né? Eles fazem com o movimento do corpo, né? Uhum. Diferente um pouco da cultura europeia, né? E principalmente a europeia, né? Que é mais rígida. E nós somos resultados da imigração europeia, né? De maneira muito, muito especial, né? Principalmente, eu digo nós cristãos, né? Reformados em especial. Né? E, na verdade, o cristianismo no Brasil, ele tem essa característica da igreja europeia e americana, né? E a americana é resultado da europeia, né? Claro, porque os americanos são a nova Inglaterra, né? Então, traz essa cultura um pouco mais rígida quanto à questão do corpo, uma formalidade maior. Mas Deus criou todas as culturas, ok? Uhum. Então, não há empecilho nenhum a nós nos balançarmos no culto, a nós batermos palma e nos movimentarmos. O que a Bíblia não autoriza a dança litúrgica, é a coreografia orquestrada como forma de cântico. Isso nós não encontramos na Escritura. Mas é claro que gestos, movimentos naturais, né, que sejam resultado do coração, eles não devem, não podem ser impedidos. Entendi. Então, nesse caso, eu fico um pouco tranquilo, porque já até passou pela minha mente, assim, eu digo, bom, enquanto ninguém me repreender, eu dou minhas balançadinhas. Eu também, eu gosto muito. E Mas já reclamei alguma vez com a igreja da gente estar cantando alguma música no ritmo brasileiro e ver os irmãos meio parados, parecendo umas estátuas, né? era exatamente o que eu ia concluir, porque eu percebo às vezes isso também, que às vezes aquela coisa, aí a pessoa tá parada e fica batendo muito mal, né? Às vezes batendo só assim no lado do corpo, tal. Uhum. Aí, bom, isso deve ser um certo rigor, né? Que eu não consigo me controlar, não. Agora é claro que mesmo tem alguns ritmos, né, que terminam querendo nos incentivar psicologicamente para a gente se balançar mais, aí é claro, aí tem que ter moderação para, mesmo porque vai chamar atenção, é aquela coisa e pode haver exageros, né? Ah, Perfeito. mais tranquilo. Se tocar um metal, eu bato cabeça. Ok. Isso aí, obrigado, pastor. Nada, meu presbítero. Pastor, deixa eu só Pois fazer um não, filho. comentário rápido. À Não, só vontade, falou meu irmão. sobre essa questão, né? Muitas igrejas na parte da América Central, que são regiões, né, ali na parte do Caribe, aquela região, elas têm uma parte, o culto lá dura em torno de 4 horas, mais ou menos. E 1 hora e meia, mais ou menos, a 2 horas desse culto é em cânticos e louvores, e existe muita dança por causa da cultura, né? Mas da dança na forma como o senhor falou. É uma dança, a igreja em volta do momento de adoração, de louvor, com os louvores, né? Não em si um ministério que vai dançar, né? Mas a igreja mesmo, ao ponto de que eles têm um momento de pausa, que eles saem, eles trocam as roupas e depois eles retornam com outra roupa, que menos suada, para poder continuar a liturgia do culto, né? E outra uma Interessante. equipe, é uma equipe que eu conheci do seminário lá de São Paulo, do Vale da Bênção, que eles foram fazer um trabalho ali com os ribeirinhos na parte da Bolívia, da Amazônia boliviana, e eram ribeirinhos que até mesmo os bolivianos, eles desconheciam sobre a cultura e sobre a língua quase zero. E eles passaram praticamente 8 meses em contato com essa tribo, que a língua é extremamente desconhecida, e todas as formas por meio de evangelização e do culto, eles fizeram por meio de teatro, porque eles não sabiam falar a língua. Então, eles começaram a fazer teatro para poder exemplificar a respeito do que eles estavam querendo explicar para eles. E aí depois foi se levantando outras pessoas para poder ficar lá na tribo,
para poder exemplificar, para poder aprender melhor a língua, né? Tentar fazer alguma comparação linguística, para a partir daí iniciar a questão da anunciação, né? Mas foi um primeiro contato, e como não tinha língua nem forma alguma, eles faziam por meio do teatro, né? Da ilustração, né? Não só do teatro, mas da ilustração, né? Então foi uma forma que eles encontraram para ter um ponto de contato com aqueles ribeirinhos que receberam eles bem, mas que eram até mesmo para o povo boliviano muito afastados, né? Porque ficava ali bem na divisa entre Brasil e Bolívia, na parte bem ribeirinha mesmo do Amazonas. Entendi. Interessante. Veja, essas experiências, principalmente experiências ligadas à plantação de igreja, né, em outras culturas, vai promover determinados choques, e algumas coisas da cultura elas vão permanecer porque não são contra a escritura ou contrárias à escritura, né, e outras vão ser retiradas. É natural que isso aconteça, bem natural. Desculpa, pastor. Pode não, pode fazer. E tem também questões de, vamos dizer assim, né, a respeito de a igreja na China. Tem muitas partes na igreja na China em que o culto dura entre 7 e 8 horas de culto, e 2, 3 cânticos, e o resto inteiro é pregação da palavra. 7 horas pregando a palavra. Isso. E a gente olha e vê assim, né, que eles não têm a questão de muitos cânticos e essa questão mais interativa, né, a respeito da dança e tal, mas o culto é mais centrado na questão da palavra, até porque eles não têm acesso pleno à Bíblia. Então, para eles, uma coisa mais, vamos dizer assim, a centralidade para eles maior é poder ouvir a Bíblia de quem a possui ou de que pelo menos já teve mais contato com ela, que no caso, os pastores e missionários que fazem os cultos escondidos, né? Então, assim, aí a gente vê como tem diferenças muito grandes, né? Isso. Perfeito. Muito obrigado, Felipe, missionário Felipe, pelos exemplos, porque nos faz sempre pensar o seguinte, que à medida que o evangelho vai se firmando, ele vai também se amoldando. E isso, claro, vai aperfeiçoando para que a igreja chegue a um nível de maior aproximação das escrituras, né? Que é o ideal. E é claro que Deus é muito paciente com as nações, né? Isso ele já tem provado na história. Ei, pastor, Pois não? só finalizando uma coisa. Para eles, um pregador que prega menos de 6 horas, para eles é um pregador fraco. Imagina aí, hein? Pensando em implantar essa cultura aqui em Fragoso. O pastor, agora você vai fazer um comentário também, aproveitando o que o irmão Felipe aí disse, né? Porque, na realidade, existem momentos sem destoar da Bíblia, que não devemos, mas existem estratégias humanas para que o evangelho seja pregado, né? No exemplo que o Felipe trouxe, da questão de trabalhar com gestos para que as pessoas daquela cultura entendessem, por não terem a Bíblia na sua língua, eu fiquei pensando assim, né? No caso nosso, digamos que nós temos nossos cultos em algumas igrejas, se Deus permitir um dia Fragoso também, os cultos transmitidos em Libras, né? Para os surdos, porque têm dificuldade de entender, né? Então, uma estratégia para aquele povo é exatamente essa, de poder, com gestos, poder transmitir, né, a palavra, né? E a outra citação, que existe culto de 7, 8 horas, né, ou mais, né, pregadores que com 6 horas são considerados fracos, coisa desse tipo. Eu lembrei do texto de Paulo, né, que Paulo varou a madrugada, pregando a ponto de um irmão cair do terraço onde estava, né, por conta do tempo que Paulo tomou, mas porque era uma oportunidade que Paulo tinha e não devia deixar desperdiçá-la. Então, nós devemos sempre pedir orientação a Deus, né, estratégias humanas orientadas por Ele, mas que o Evangelho ele não deixe de ser pregado por questões de qualquer outras desculpas, né? Nós temos várias ferramentas, desde que
não entremos em contradição com a Bíblia, que é o que nós estamos aprendendo hoje, né? Isso, perfeito, Preto. E alguns irmãos são muito bons, são imitadores desse rapaz, né? Que dormiu lá durante a pregação de Paulo. Eu vi um irmão uma vez na igreja que o danado chegou atrasado, ele já chegou já perto do sermão, pertinho mesmo. Aí ele entrou, né? E ele puxou a cadeira e quando ele sentou, a primeira coisa que ele fez foi fechar o olho. E eu disse, ó, ele vai orar por mim, né? E ele orou por mim durante a mensagem todinha, né? E no final da mensagem ele acordou do seu momento de oração, né? Que na verdade era um momento de sono, e levantou para tomar um cafezinho lá fora. Então esse aí na cultura chinesa ele ia hibernar, viu? Irmãos, olha, eu trago à luz também algo importante aqui, vejam. Quanto à questão da evangelização, é muito importante que o evangelista, e hoje a gente entende muito melhor isso do que antigamente, acredito eu, ou do que muitos, né, missionários antigos, que a gente deve procurar, ao anunciar o evangelho, ter um devido respeito cultural, para que a evangelização não crie ranços com aquilo da cultura que não é demoníaco, não é anticristão. Então, vamos pensar aqui um pouquinho na evangelização brasileira, né? Para os irmãos lembrarem aí. Quando os missionários chegaram aqui, eles chegaram, logicamente, muito bem vestidos, né? Com os seus ternos e suas gravatas e tudo mais. Os que chegaram na região do Rio de Janeiro já tiveram aquele susto, né? Por ser uma região mais quente, né? Embora o Rio, quando está frio, geralmente fica bastante frio também. Mas geralmente o Rio de Janeiro é quente. E é por isso que muitos dos missionários se adaptaram indo para São Paulo, porque era um clima mais ameno. Mas quando a evangelização, e lembro que nós estamos falando do Brasil, né, um país continental, quando a evangelização chega no Nordeste, não tem mais sentido terno e a gravata. Aqui nós usamos roupas leves, né? Durante muito tempo, hoje bem menos, né? Mas durante muito tempo os homens aqui no Brasil tinham a cultura de andar sem camisa, né? Por conta do calor. Não é falta de respeito para nós, né? Dependendo do ambiente, que uma pessoa esteja sem camisa. Para nós é super natural, né? Porque nós vivemos num clima muito quente. Então aqui na nossa evangelização nós encontramos erros, né? É claro que nós temos profunda gratidão pelos irmãos que nos trouxeram o evangelho, mas nós não podemos negar que eles também cometeram alguns erros, né? E que muita coisa foi demonizada. A nossa cultura, de alguma forma, foi demonizada. A nossa música, de alguma forma, foi demonizada. As nossas vestes, né? Então, nós encontramos muito, muito, vamos dizer assim, americanismo, né? No evangelho brasileiro, né? Na evangelização brasileira. Hoje, com mais cuidado, com mais estudo, né, com os avanços que nós tivemos, graças a Deus, as pessoas entendem a importância, né, os missionários entendem a importância de levar o evangelho e deixar que o próprio evangelho vá de encontro à cultura que é ruim, mas ande de mãos dadas com a cultura que é boa, ok? O que nós estamos discutindo aqui hoje são princípios que vão além da cultura, ok? Então eu acredito que esse é o nosso ponto mais importante. Mas vou abrir aqui para os irmãos fazerem mais algum comentário, quem quiser comentar, tá bom? Eu já tinha aberto o meu antes dos. Antes de falar, Antes você já pensou, eu tô igual um papagaio hoje, né? fica à vontade. Todo mundo lugar dos outros irmãos na oportunidade. Fica à vontade. Baseado nessa última fala agora, né, com relação a vestimentas e com clima e coisa desse tipo, né? Nós temos a consciência disso e existe um dito, acho que é popular, né? O traje não faz o monge, coisa parecida. E isso é uma verdade, né? O que ocorre é que isso não ficando claro para a igreja, os líderes, no caso nós, né, me incluindo, né?
nós devemos ter alguns cuidados para que não haja a questão do mal entendido entre uma roupa por conta do clima, roupa leve, o senhor usou a expressão, né? Uma roupa leve por conta do clima, e a questão da sensualidade, né? Ou até mesmo que cause. Eu estou querendo encontrar uma palavra, não estou encontrando, mas talvez eu esteja me fazendo entender, né? Porque nós devemos ter esses cuidados, né? O que está no coração. Ontem, graças a Deus, tivemos aquela pregação belíssima do nosso irmão e presbítero Luciano, né? O que está no coração, o que é que o coração produz, né? Mas nós devemos ter cuidado com o exterior também, porque sob o pretexto da temperatura nossa, do clima nosso, né? Alguns irmãos, em Fragoso, ou em qualquer outra igreja aqui do Nordeste, né? Alguns irmãos não entendem com tanta profundidade isso aí, né? Então é isso aí que eu queria comentar, e o nosso alerta, né? Que nós estejamos vigilantes nisso aí, de separar o que é sensualidade com condições climáticas. Muito bem, prefeito. Uma outra coisa que eu acredito ser importante quanto a essa questão também é que, de alguma forma, o mundo está globalizado, né? Então, vestimentas hoje, a moda, né? Ela, de alguma forma, vai para todo mundo, ou pelo menos para a maior parte do mundo, né? Então, é muito comum também nós vermos já há muito tempo na África pessoas de terno e gravata, tal e tudo mais. Bem, acaba se tornando uma imposição social, né? Então, não é que a gente agora vai se revoltar e agora vai todo mundo vestir aqui roupa de índio ou traje africano ou sei lá. Na verdade, no Brasil nós somos uma cultura tão misturada, né? E isso de alguma forma é bom, que o que para nós deve servir como princípio é aquele princípio que diz todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, né? E o cuidado também, logicamente, com a sensualidade e com o respeito, né? Determinados ambientes, quando a gente vai, embora a gente tenha cultura, até tenha citado aí, né, no dia a dia, de ficarmos até sem camisa, os homens, né? É claro que quando você percebe que vai para um lugar, você pensa logo com que roupa vai, né? Então, de alguma forma, a gente criou essa ideia boa de se adequar ao ambiente. Você não vai de terno e gravata para a praia, né? Você também não vai de short de praia para um casamento, né? A não ser que o casamento seja na praia. Ok? Então a gente meio que convencionou isso aí, isso é bom. Agora, o problema é quando se convenciona como se fosse espiritual estar de terno, né? E aí o irmão às vezes sai de um canto para outro de bicicleta, né? No sol quente. Eu lembro uma vez não, várias vezes, quando nós íamos evangelizar no presídio, a gente ficava de meia-noite, às vezes até 11 da manhã na fila do Aníbal Bruno, né, para ir poder evangelizar. E tinha um irmão lá que ele era branco, branco assim, feito Cardozinho, feito a irmã Gorete, feito a irmão Aloísio, né? E o coitado de terno e gravata lá, mas ele não tirava, ele nem folgava. Aí ele dizia assim, não, aqui é porque Jesus mandou, né, tal, e tem um ar-condicionado aqui dentro. É um negócio muito estranho, né, moço? Eu não vi na escritura Jesus mandando ninguém usar terno, não, mas ele disse que foi Jesus que mandou e tá lá. Bem, é um desejo dele, ele fica de terno. O problema é quando alguém que usa terno impõe que o outro também, para ser espiritual, tenha terno, né? Então a gente vai ver algumas igrejas que o cara só prega se tiver ou bigode ou sem bigode. Se ele usar uma barba, né, já tá estranho o negócio, né? E tem que ser terno e tem que ser tal, e assim acaba se impondo aí uma cultura acima do evangelho. Pois bem, irmãos. O louvor de Toninho de Aripibu, né? Fala paletó, né? Paletó não fala Ali foi nada, né? uma crítica exatamente a alguns irmãos, né? Dessas denominações que exigem, né? Que preguem ou que estejam no culto, né? Alguns exigem nem para pregar, que só vá ao culto de paletó e gravata, né? Aí Toninho fez aquele louvor Fala Paletó. A partir de agora, eu vou deixar que outros irmãos falem. Tá certo, fica à vontade.
Fabíola vai falar? Alguém? Não, né? Eu quero Muito falar bem. que o irmão pode ficar à vontade, não se preocupe, não, a gente tá aprendendo com ele. Ai, coisa boa. E não precisa nem botar terno, né, Diego? Isso é sério, não. Muito bem, irmãos. Eu vou compartilhar novamente a tela só para a gente ir caminhando aqui com a confissão, tá certo? Confissão de Fé de Westminster. O que é que nós encontramos aqui, então, como elementos do culto? Leitura das Escrituras com o temor divino. Veja, coisa linda, né? Aqui ele vai colocando os elementos, mas também vai nos orientando quanto à forma como nós devemos. Eu acho que tem algum microfone aberto aí, eu acho que é o de Fabíola, viu? Depois Fabíola dá uma olhadinha aí, pra botar no mudo. Agora. É... É porque eu Leitura. ia falar. Ah, então É, pode falar, Fabíola. é rapidinho. À vontade. É sobre tudo isso que foi falado, né? E no final nós somos chamados para ser livres e acabamos nos tornando escravos por A ou B que quer impor alguma coisa que não tem na Bíblia. É E verdade. aí a gente acaba ficando escravo, né? Daquilo que É Deus, verdade. nem o próprio Deus que instituiu o que ele quer do jeito que ele quer que a gente cultue, e a gente acaba se tornando escravo. Era isso. Eu vou Verdade, fechar meu Fabíola. microfone agora. Não, fica à vontade. Quando quiser falar, pode falar. Vejam só, a sua palavra foi perfeita, perfeita. E essa era uma característica forte dos fariseus, né? Eles eram extremamente preocupados com o exterior, e zero preocupação com o coração, né? É claro que não é também porque a gente tem um coração bom, não é que a gente e voltado para Deus que a gente vai se desligar, né? Como o presbítero Severino bem colocou, de alguns cuidados externos, né? A moderação, né, em tudo é boa, né? Então a gente precisa ter sempre essa moderação. Mas há um excesso, né? Há um excesso. E às vezes há até mesmo disputa, né? Quanto à roupa, essas questões todas. Se mede lá a altura da saia, se é abaixo do joelho, acima do joelho e tudo mais. É um negócio assim escandaloso, né? Se usa maquiagem, se não usa, se corta o cabelo, se não corta, se pode isso, se não pode. Bem, no final a gente acaba tendo uma seita, né? Como os fariseus se tornaram, né? Uma seita cheia de regras e vazia do evangelho. Isso é um perigo terrível. Quanto aos elementos do culto, né, voltando aqui especialmente, a leitura das Escrituras deve ser feita com temor divino. Que coisa linda, né? Então, vejam como é importante. Quando a gente for ler as Escrituras no culto, a gente precisa ler com santo temor. Isso, isso tem a ver com a entonação da voz que a gente coloca, com o cuidado que a gente tem com a leitura correta do texto, né? E também, claro, com a absolvição da palavra como sendo de Deus para nós. Então, se pegarmos a liturgia do culto de ontem, né? Nós vemos as escrituras lá dizendo para nós que Deus recebe o coração quebrantado, contrito, né? Que Deus não despreza o coração contrito, Salmo 32. Então, quando a gente lê, a gente precisa ler com todo temor. A sã pregação da palavra de Deus, né? A pregação da palavra, o segundo elemento aqui colocado, né? No caso, o terceiro, que a gente já falou da oração semana passada. A leitura das escrituras é o segundo elemento. A sã pregação da palavra. A pregação, é claro, cabe ao pregador, e ao ouvinte cabe a consciente atenção à pregação e a obediência à pregação que vem do Senhor. Para os teólogos da Reforma Protestante, a pregação é a parte central do culto cristão. A parte central do culto. Então, para nós, um culto precisa ter um tempo dedicado à pregação. É por isso que nós não temos o costume, né? Como em algumas igrejas tem 3 ou 4 pregações, né? Ou o pessoal chama de saudação, né?
Então vem um irmão e fala uma coisa, vem outro irmão e fala outra, vem um irmão e fala outra, vem um irmão e fala outra, e quando é na hora da pregação tem 15 minutos para pregar, 20 minutos para pregar. Bem, o culto reformado não tem essa história de ficar dando oportunidade ao irmão fulano ou beltrano para fazer uma mini pregação daquilo que vier à sua cabeça. Pregação no culto reformado, ela deve ser feita por irmãos preparados para tal, ordenados para tal, né, debaixo da submissão do ministro da igreja, e deve ser parte central do culto, tomando o tempo devido, ok? Para que se haja orientação, instrução. Então, ela é a voz de Deus falando ao coração da igreja. E a igreja cabe a atenção e a obediência a essa palavra. O que a gente vê muitas vezes? Durante o culto, as pessoas mexendo demasiadamente no celular, observando coisas que não precisam ser observadas, e às vezes bocejando, às vezes se levantando para tomar água, tal e tudo mais. Então, possivelmente, porque não se prepararam devidamente para o dia do Senhor. Então acabam ali cansadas porque esqueceram que aquele dia não deve ser o último dia da semana, mas aquele dia é o primeiro dia da semana. Então nós devemos nos afadigar do trabalho durante 6 dias, mas no primeiro dia a gente precisa descansar. É o dia do Senhor. Então devemos ter ali total atenção à palavra de Deus, com inteligência, né, com fé e com reverência às Escrituras. Outra coisa, alguém quer comentar aqui, pregação? Fica à vontade. Fica à vontade aí, quem quiser comentar, interromper, discordar, concordar. Fica à vontade, tá? Muito bem. O cantar dos salmos com ações de graças no coração. Veja, os cânticos devem ser feitos com gratidão no coração. Então, os cânticos de louvor devem sim ser cantados com entusiasmo, com alegria, claro, com a devida reverência, mas devem ser cantados. Uma coisa interessante, os irmãos sabem, eu sou muito apaixonado pela parte de música. A minha monografia também foi na parte de culto, né, teologia do culto, e a parte de música sempre preencheu muito meu coração desde a infância, né? E com o tempo a gente vai observando, aperfeiçoando, né, analisando as questões. É claro que não há ninguém perfeito, né, nem unanimidade. Mas o que nós percebemos é o seguinte, é que os cânticos, eles precisam ser muito bem selecionados. E que os cânticos ou a música no culto, ela não é um fim em si mesma, ok? A música serve ao culto. A música está ali para servir ao culto. Por isso que vocês veem lá na igreja o grupo de louvor estando no culto desde o começo, né, até entregar a pregação. Às vezes até depois da pregação a gente canta mais um cântico, né, como foi o caso de ontem. Porque a música serve ao culto. Uma coisa que eu acho muito bonito em alguns cultos dos irmãos pentecostais, é um costume que eles têm, é que às vezes entre um intervalo de uma coisa ou outra, eles soltam uns cânticos espontâneos, né? Eu acho legal aquilo ali. Algumas pessoas talvez vão dizer que a gente só critica os pentecostais, aí eu acho uma coisa interessante. De repente o coral vai cantar, ou quando de repente vai ter lá uma oração do irmão, tal, e aí a igreja canta um cântico. Eu acho muito bonito isso. No nosso caso, como a liderança geralmente está lá em cima, né, no púlpito, então nós colocamos os cânticos para servir todo o culto. Então o primeiro cântico sempre é um cântico de convocação à igreja a adorar. Ontem nós cantamos Nos Braços do Meu Pai, que na segunda parte diz: outrora eu era triste sem lugar para onde ir, mas o Pai com seus braços de amor restaurou-me o sorrir,
Deu-me parte em sua herança, vestimenta, vinho e pão, porque tinha um lugar para mim no seu coração. Então, esse é um cântico que nos convida a nós adorarmos a Deus, porque ele nos recebeu. E aí, depois no culto, vem um momento de confissão de pecados. Então, a gente faz uma oração de confissão, uma leitura bíblica de confissão, né? Geralmente, uma leitura, depois vem a oração, e depois a gente termina o momento de confissão com um cântico. E esse cântico tem a ver com confissão de pecados. Então, ontem nós cantamos o Salmo 32, né? Bem-aventurado aquele que tem os seus pecados perdoados, né? Enquanto eu calei os meus pecados, me envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Depois desse momento, aí a gente leu o finalzinho do Salmo 32. Estou com a liturgia aqui ainda na cabeça, né? O finalzinho do Salmo 32 diz assim: alegrai-vos, ó justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Então, no final, quando Davi fala sobre o fato dele ter sido, por Deus, perdoado, né? E Davi orienta, então, os ímpios, alertando, dizendo: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Então, chamado ao arrependimento. E aos crentes ele diz: alegrai-vos no Senhor. Então já é um canto que nos chama a nós nos alegrarmos a Deus em louvor pelo perdão que nós recebemos. E aí começa um momento de cânticos de louvor, que vai até as ofertas, que se encerra ali com o momento pós-ofertas, né? E aí depois nós temos um momento de intercessão, e aí nós podemos ter um cântico voltado para a intercessão. E também preparação para a pregação da palavra de Deus, que é o momento de edificação. Então observe o culto servindo. Aí ontem, depois da pregação, né, nós cantamos Distante de ti, Senhor, não posso viver, porque a pregação foi sobre ter um coração voltado para Deus, né? Então veja a música servindo ao culto todinho, e não música aleatória, e não música que fala de irmão para irmão, né? Tem muita música que fala do homem para o homem, né? E muito poucos para Deus. Então os cânticos, eles têm que ser, na sua grande maioria, eles têm que ser na vertical, da igreja para Deus. Ele pode ser na horizontal? Claro, pode ser cânticos de comunhão, por exemplo. Nós podemos cantar um cântico de comunhão depois da ceia do Senhor. É muito bonito. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, né? Ou qualquer outro cântico de comunhão que exalte o nome do Senhor. Ok? Alguém quer comentar aqui sobre cânticos na igreja, sobre música? Fica à vontade aí. Pastor, Pois não? eu acho assim, que a cultura essa cultura de dar oportunidade para as pessoas cantarem lá na frente. Eu acho que é mais para as pessoas aparecerem do que mais uma questão de levar o louvor para Deus, né? Em muitos casos. Em muitos casos é. Porque fica muito assim. O louvor é só para mostrar mesmo, ali na frente, né? Ali na frente. Diferente do caso do ministro. O ministro, ele tá ali, como ele tem todo o controle do culto, ele sabe para onde o culto está indo, né? Uhum. E a pessoa não, eu preparei o hino em casa, normalmente na Assembleia é assim, preparei o hino em casa, ensaio para cantar bonito lá na frente. É só uma apresentação só, não é uma questão de adoração. Entendo. Então, Diego, no culto reformado, a gente não tem muito espaço para o individualismo, sabe? O culto reformado, ele tem como ênfase o cântico congregacional. Inclusive, em muitas igrejas, até mesmo o grupo de louvor é dispensado. Não que eu seja a favor, sabe? Eu gosto da música com arte, com todo cuidado e tudo mais. Mas a gente precisa ter o cuidado, até mesmo com igrejas, aqui vai uma crítica a nós mesmos, né? Não é uma crítica, é um alerta, né? Para nós cuidarmos assim do excesso de solos, sabe? De apresentações artísticas, para que o músico ele não se torne o centro. Porque você
também é músico, você sabe disso, né? Você é um violonista, está só se escondendo por enquanto, mas lá no Oasis você já está se soltando, já está com violão novo, já estou vendo aí, você caprichando. Você sabe muito bem, você sabe bem que música envolve muita vaidade, né? Então é um cuidado que a gente precisa ter muito grande. Por quê? O objetivo do cântico, dos cânticos, o objetivo da música, por assim dizer, é fazer com que a igreja cante. Então, o mais bonito no cântico é ouvir a voz da igreja. Então, às vezes a gente se preocupa assim com o cuidado com os instrumentos, para que o som dos instrumentos não fique tão alto que a igreja não consiga se escutar e que a gente também não consiga escutar a igreja. Então, o que que a gente faz lá na igreja de vez em quando? Tem dia que a gente toca com todo mundo, como foi ontem. Tinha violão, tinha guitarra, tinha baixo, tinha bateria, duas pessoas cantando, mas tem dia também que eu faço os cânticos sozinho com o violão. E mesmo com o violão, às vezes no refrão eu paro e deixo só a igreja cantando. E a experiência é muito gostosa, sabe? Porque a gente percebe que quando os instrumentos estão muito altos, né? A igreja de alguma forma começa a cantar mais baixo. Quem não consegue se ouvir, você não vai estar se esgoelando, né? E agora com esse recurso da máscara, né? A coisa se tornou ainda pior, né? Porque eu mesmo, eu particularmente, né? Tenho muita dificuldade de cantar com máscara, muita mesmo. Principalmente porque eu respiro pela boca, né? Então quando o ar tá voltando, a máscara quase que entra ali no meu gogó. Guardado aí o devido exagero, né? Mas é muito ruim, né? Você estar respirando gás carbônico enquanto canta. Então é um mal necessário, espero que seja necessário por menos tempo possível. Mas o bom do culto, o bom da música é ouvir a igreja toda cantando. É por isso que você não vê na maioria, né, das igrejas presbiterianas essa questão de dar oportunidade para um irmão cantar um canto. A não ser em outros momentos, que não seja necessariamente o culto divino, né, o culto solene. A gente pode, às vezes, numa noite de apresentações ou num culto em ações de graças, tal, não tem nenhum problema, não há nenhum empecilho disso. Mas no culto solene, né, no culto dominical, a ênfase é na igreja toda cantando. Inclusive os cânticos, às vezes eu faço alguns cânticos que parecem ser solos, né? Antes da mensagem, mas na verdade ali não é solo, você já percebe a igreja cantando comigo, né? Então a ênfase do culto não é o solo, nem do pastor, nem do músico, a ênfase é a congregação louvando a Deus. Isso é que é o gostoso do culto, ok? A gente estava até conversando no Oasis sobre isso, que o culto é no domingo. E foi a primeira vez que realmente eu tinha escutado isso. A gente estava conversando. Eu nunca tinha escutado nessa questão, né? Que o culto é aquele que é no domingo, à noite, que tem a liturgia, tudo certinho. Ali é o culto. Uhum. As outras coisas não são, não. É ali que é o culto. Isso. E, É o culto porque ele é convocado pelo próprio Deus, tá certo? Por exemplo, a gente não chama culto de oração, a gente chama reunião de oração, né? No caso nosso, a gente chama de oração da noite, né? Mas não é culto de oração, porque culto tem que ter todos os elementos para ser culto. E oração é um só elemento, né? na Assembleia sempre é culto. Culto de ciclo de oração, culto de festividade, culto do aniversário do pastor, inclusive. Uhum, eu sei. Veja, eu não diria assim que seria necessariamente uma heresia isso, né? Nem tampouco blasfêmia. É um erro teológico, é um erro. É um erro de nomenclatura, é um erro conceitual, que é importante, eu diria que é importante. Por quê? Porque acaba se desprezando aquele que é o convocado por Deus. O culto convocado por Deus, ele tem dia e horário marcado, estabelecido, que é o domingo, tem os elementos estabelecidos, tem a pessoa que vai trazer a palavra, embora Deus não diga quem é o nome da pessoa, né? Mas ela já deve estar preparada antecipadamente, que são os ministros. Então, esse é o culto divino, esse é o culto do Senhor.
Agora, às vezes a gente chama de culto em ações de graças, né? Pois seria melhor chamar ações de graças, ok? É, não existe também culto evangelístico. Todo culto ele tem que ser evangelístico. Se o culto não tem evangelho, não é culto, ok? Agora, a gente pode pensar, usar o termo evangelismo ou noite evangelística, exatamente para tentar diferenciar daquilo que é o culto solene. E voltando aí para o seu comentário anterior, né? O, o bom do culto reformado é essa perspectiva congregacional. A leitura das escrituras sendo feita. Às vezes nós fazemos um irmão ler e depois toda a igreja lê. Ou então uma leitura alternada entre a igreja e o presbítero, né? Ou quem está à frente da liturgia, o liturgo, e a igreja, né? Cada um lê um versículo. Então isso é gostoso, né? Isso é o cerne do culto, é o ajuntamento, é a reunião, é a congregação, é a comunidade, né? Então o culto não pode ser voltado para estrelismo de jeito nenhum, ok? O que cantar, né, e o que não cantar. Essa é uma outra questão que se levanta. Esse nosso culto vai ter, essa nossa aula vai ter que ir para terceira parte. Mas o que cantar e o que não cantar é outra coisa que pega muito, né? Calvino tinha uma percepção, Lutero tinha outra, inclusive quanto ao culto como um todo, né? A percepção de Lutero era mais ou menos a seguinte, que tudo que não é proibido nas escrituras pode-se ter. Calvino pensou com um pouco mais de cuidado. Calvino dizia assim, só deve ter tudo o que for autorizado nas escrituras. Conseguem perceber a diferença? Eu vou repetir. Lutero dizia tudo que não é proibido, ou vamos lá, tudo o que é proibido não pode haver no culto. Então não pode haver idolatria, não pode haver um monte de coisa. Calvino dizia assim, tudo, ou Calvino dizia, somente o que é autorizado deve ter no culto. Então é por isso que o culto luterano, né, ele é diferente do culto calvinista, ok? E nós somos resultados da reforma suíça, escocesa, né? Então, os puritanos lá de Westminster, né, de onde nós vimos, na Inglaterra, trouxe esse princípio arraigado. O culto deve ser somente aquilo que Deus prescreve. Da mesma forma, esse princípio serve para todos os elementos. Então, nos cânticos também, nós devemos cantar só aquilo que é autorizado nas Escrituras. Isso significa que os cânticos precisam refletir a teologia sadia da igreja. A teologia sadia da igreja. Então, avaliar cada cântico, às vezes, se for necessário mudar alguma coisa, a gente precisa mudar. E se o cântico for tão teologicamente, né, difícil de ser cantado, ele precisa ser extinguido. Pode ser que ele tenha um ritmo gostoso, pode ser que a igreja goste, mas se ele não for bíblico, ele tem que ser excluído. Vou citar aqui um exemplo para os irmãos. Eu tenho até uma aula sobre isso, que está no Instagram. Foi em acho que foi na igreja de Casa Caiada, uma live que eu fiz, se não me falha a memória. Mas vamos lá. Tem um canto que a gente canta na igreja, que a igreja gosta muito, que é Digno é o Senhor, cantado aqui por Aline Barros. Vocês devem conhecer, né? Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Lindíssimo, né? Aline canta assim, graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me livrou, que me salvou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Opa! Os cravos foram nas mãos do Pai? Não. Os cravos não foram na mão do Pai.
os cravos foram nas mãos do filho. Então, eu analisando essa canção, fiquei preocupado com essa parte aí, fui pesquisar sobre a música. Descobri, então, que essa música, ela não é de Aline, ela é uma versão que a Aline fez. E, se eu não me engano, essa música é do Hillsong, dos irlandeses, né? E na versão original, eu não vou saber dizer em inglês, mas é graças dou ao Cordeiro. Graças dou ao Cordeiro. Aí tá certo. Foi o Cordeiro mesmo, foi Jesus, foi o Filho quem teve os cravos em suas mãos, e não o Pai. Há algum problema em a gente cantar que o Pai teve os cravos em suas mãos? Sim. Assim, porque aí nós estamos confundindo as pessoas. Deus é um só? Mas não foi o Pai quem morreu na cruz por nós, foi o Filho. Então o que é que nós fizemos? Trocamos a letra da música e colocamos: graças eu te dou, Senhor, ao invés de ó Pai. Por quê? Porque Jesus também recebe o título de Senhor. Tomé o chamou de Senhor meu e Deus meu. E a Bíblia diz lá em Filipenses que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus tem o título de Senhor. Jesus não tem o título de Pai, ok? Jesus não é o nosso Pai. Jesus é o nosso irmão mais velho, ok? Então o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito. Então essa foi uma mudança que a gente conseguiu fazer. Já a outra música de Vineard, eu não consegui de jeito nenhum, ela é tão gostosinha, tem uma letra até razoável e um ritmo gostoso também, que é aquela que diz: vem, esta é a hora da adoração, vem, dai-lhe o teu coração. Aí diz assim: vem, assim como estás, para adorar. Bem, para adorar, a gente não sabe se é necessariamente vir de como estás, sabe? Porque a convocação é com santo temor, com zelo, porque está na presença de Deus. Jesus pagou um preço muito alto, né? Para que nós estivéssemos na presença de Deus. A Bíblia fala muito mais sobre vestes santas, cuidados santos que nós devemos ter para nos aproximar da presença de Deus, do que o vinde como estás. O vinde como estás é mais um convite à salvação do que um convite à adoração. Mas não só isso, a música vai dizer assim: toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Bem, e aí arruinou com a teologia bíblica da eleição incondicional de Deus, né? Porque não é o homem que escolhe a Deus, é Deus quem escolhe o homem. E aí eu já vi algumas igrejas presbiterianas mudando, né? Cantando assim: toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele a quem Deus escolher, tesouro maior, melhor terá. Bem, mas aí eu acho muita mudança, sabe? É melhor eliminar a música e a gente escolher outras canções para louvar a Deus do que essa. Então vocês percebem aí o cuidado que a gente precisa ter com música na igreja? Tem uma música de Armando Filho, embora pastor presbiteriano, né? Armando canta assim: há tanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar-te, amado Rei, em momentos de oração. A música é muito bonita, né? Mas não fomos nós quem resolvemos amar a Deus. Foi Ele quem resolveu nos amar. Então não dá para a gente trocar essa ordem, nem negociar essa doutrina por conta de uma música que é gostosa de se ouvir. Bem, irmãos, eu estou dando alguns exemplos aqui, talvez vocês tenham até alguns aí na mente de vocês, mas aqui eu estou alertando quanto ao cuidado com as canções, sabe? E pode acontecer de alguma passar, e se você ouvir lá em Fragoso
e desconfiar da letra de alguma música, por favor, chame a minha atenção. E se de fato a gente tiver algo para corrigir, a gente corrige. E se não for possível, a gente cancela. Mas a gente quer Pastor, cantar o que é bíblico. pastor, Pois não? Pois não? no âmbito, Felipe, no âmbito de uma igreja em que a pregação dela é uma pregação bíblica, a liturgia do culto é uma liturgia segundo a palavra, mas os cânticos são cânticos que não que diferem um pouco disso ou não tem a mesma, vamos dizer assim, não como você falou até mesmo da música do Vineyard. A gente sabe que a Vineyard, a teologia da igreja Vineyard é uma teologia quase neopentecostal, né? Uhum. Mas, então, assim, como que difere? Porque a gente pode estar numa igreja que tem cânticos maravilhosos, mas se a pregação da palavra não for bíblica, não adianta de nada, né? Uhum. Mas e o contrário? Se esse elemento do culto, no caso do louvor, ele é um elemento... como que a gente deve encarar se esse elemento for um elemento em que nós não encontramos compatibilidade bíblica? Veja, o culto todo tem que ser teologicamente sadio. Não dá para ser meia parte sadia e a outra parte ruim, né? É meio que, vamos dizer assim, colocar um arroz azedo no prato, né? E tem lá o bife, a carne, o bife, o feijão, né? A salada e o arroz. Aí é meio difícil, né, para a gente separar. Então, tem que ser tudo sadio. Tem que ser tudo sadio. Deixa eu ser mais assim, específico. Pois não. Desculpa. Sendo uma igreja reformada, mas cantando canções pentecostais. Tem condição, não tem condição. Não é reformada. Não é reformada. A não ser assim, que seja pentecostal bíblica, né? Porque tem muita música pentecostal que é bíblica. Principalmente eu me refiro aqui aos pentecostais clássicos, né? Porque é difícil a gente trazer definição assim, mas os pentecostais clássicos, eles têm muita música boa, muita coisa boa, né? Produzida. Então tem muita coisa que dá para tirar do meio pentecostal clássico e aproveitar para os nossos cultos, não há problema nenhum. O que eu vejo é assim, a liturgia no meio reformado, ela é entregue à liderança, ao docente. Então, o docente é o pastor. O pastor, ele é responsável por tudo que acontece no culto, absolutamente tudo. Então, hoje eu estou no louvor, né, da igreja, mas sou eu quem escolhe os cânticos. Se eu não tiver no louvor, né, mas os cânticos que devem ser cantados, o grupo de louvor sabe quais são os cânticos. São cânticos que nós já analisamos, que nós já cuidamos, e a não ser que haja outro alerta, né, são cânticos que são sadios de serem cantados. Há uma dificuldade, por exemplo, no meio batista, né? Os nossos irmãos batistas têm o costume de entregar a liturgia a um ministro de música. Geralmente é uma pessoa preparada para a parte musical, tal, nem sempre tão preparada para a parte teológica. Aí esse ministro de música ele fica responsável por tudo, boletim, liturgia, os cantos, o pastor só para pregar. Bem, o que é que a gente faz num culto reformado? A gente harmoniza o culto todo. Se você perceber o nosso culto lá em Fragoso, ele é todo harmonizado. Ele tem todo um começo, meio e fim. E a gente não tem preocupação com novidades, sabe? Vamos botar a confissão para o final hoje. Agora, não. Existe uma ordem. É um primeiro cântico de convite, de convocação à igreja para adorar. Depois a gente confessa os nossos pecados, recebe perdão, adora, se dedica a Deus, ouve a sua palavra e sai abençoado por Deus para viver a vida cristã no dia a dia. Então, todo culto tem que ter uma harmonia, sabe, missionário Felipe? A música com a oração, com a pregação, a coisa tem que andar arrumadinha para que a gente consiga poder oferecer vamos dizer assim,
entenda também. A Deus um culto de louvor, mas aos irmãos da igreja uma peça completa. E não uma coisa solta aqui, outra coisa solta ali, outra coisa solta do outro lado. Que não se harmoniza, sabe? Amém. Eu concordo totalmente. Tá? Que já me encontrei nessa situação de estar numa igreja presbiteriana e acontecer isso, sabe? Aí eu fiquei com essa dúvida. Mas só um adendo. Eu que sou novo, né, na igreja presbiteriana, tem muitos louvores que são muito novos, sabe? Para mim, e acredito que para muitas pessoas também. E eu gostei muito porque durante a semana foi lançado quais seriam os louvores. Inclusive, antes disso, eu ficava esperando a hora do louvor aparecer no telão para eu poder anotar o nome do louvor, para poder, quando eu chegar em casa, eu escutar e procurar quem são os ministros de louvores mais presbiterianos, para poder aprender. É bom a gente saber as músicas e cantar junto com a igreja, né? E eu gosto de cantar de olhos fechados, então, às vezes, você tem que cantar, assim, ficar olhando pro telão para poder saber a letra. Fica meio orar e vigiar, né? Um olho aberto e outro fechado. Então, assim, só dizer que foi muito bom, que se possível, né, a gente sabe da correria do dia a dia, se pudesse acontecer mais vezes, isso é muito bom, porque a gente pode até ouvir os louvores. Asaf Borban, que Asaf é uma bênção, né? A gente já conhece, graças a Deus, fala com toda a igreja brasileira. Mas, assim, grande parte dos outros ministros, a gente não conhece muitos louvores, e principalmente para tipo, Diego, eu, que de vez em quando nós estamos ministrando louvor lá no Oasis, para a gente, né, poder aprender, né, mais sobre os louvores que tocam na nossa congregação, até para levar para lá, para criar um ambiente mais comum para todos. Legal, Felipe. Eu até mudei a letra daquele ditado lá. Mas eu escolho Deus. Aí eu coloquei, mas Deus me escolheu. E hoje eu sou amigo de Deus. Aí antes eu gostou que sou, rapaz. Deixa eu dizer uma coisa quanto a esse cântico aí, depois eu vou voltar para Felipe, né? Já esse cântico aí, do Thales Roberto, embora a parte que diz, mas eu escolho Deus, seja meio chocante a um presbiteriano, né? E vocês aí como presbiterianos tenham se chocado, nesse cântico eu não vejo erro dizer eu escolho Deus. Porque aí o contexto não é salvação. Aí o contexto é santificação. Aí seria no sentido da responsabilidade pessoal do cristão de, em meio às propostas que surgem na vida, né, nós escolhermos sempre aquilo que nos aproxima de Deus e não que nos afasta. Entendi. Então, eu imaginei isso também já. Mas eu dei para ver das dúvidas, o pessoal não entende. Entendi, Diego. Mas eu não vejo dificuldade nesse cântico, não. Particularmente, embora eu não cante esse cântico, né? A gente não tem o costume de cantar. Mas se você olhar toda a letra da canção, você percebe que ali ele está falando de santificação e, de fato, nós temos essas escolhas no dia a dia. Pastor? Pois não? Um louvor também que é bem conhecido hoje em dia, não sei se o senhor também já ouviu, que é aquele que fala assim, impressionante, infinito, isso aqui é amor de Deus, que deixa as 99 só para me encontrar. Aí, esse louvor, não sei se o senhor conhece esse louvor. Já vi, Ousado Amor, né? Pronto, Ousado Amor. E aí eu e Joana, a gente foi numa igreja lá em Fortaleza, e eu achei tão legal porque eles mudaram essa parte, sabe? E quando a gente foi conversar com o pessoal do louvor, eles disseram assim, não, porque o que acontece? Quando eu canto e digo a Deus assim, tu que deixou as 99, tu que deixa as 99 só para me encontrar, eu canto que eu estou sempre perdido e que Jesus precisa me encontrar todas as vezes. Então, entre aspas, eles entraram na questão teológica sobre como se a obra de Cristo, ela tivesse, o que Paulo diz, como se Jesus tivesse que morrer novamente, se sacrificar novamente. E eu achei muito legal esse entendimento deles, né? Porque eu não sou a 99, eu não sou a ovelha que Jesus deixou hoje, eu era, né? Então eles mudaram para isso. Ou que deixou as 99 e me encontrou. Entendi. Então, tipo, que eles cantam sobre o momento que aconteceu, né? Mas não que eu estou sempre perdido e estou sempre sendo encontrado, Jesus deixando as 99, e toda vez que eu, entre aspas, me perco, Jesus deixa e vai me encontrar.
que aí seria um erro, né? Entendi. Olha, eu diria assim, eu já ouvi essa música, eu acho muito personalista, né? A música, fico um pouquinho preocupado com ela. Eu prefiro não cantar. Também não me escandalizaria se eu visse em alguma igreja cantando, não. Mas eu preferia não cantá-la. Mas assim, vou voltar um ponto que você colocou aí na seu comentário anterior, tá? Com respeito às canções, sobre conhecer as canções, né? A gente tem um- uma conta, né, no Spotify, e aí eu comecei a fazer a lista das músicas que a gente canta na igreja. Não terminei ainda e nem sei se deu certo, mas parece que deu, que a Tatiana disse que estava ouvindo. A playlist lá da igreja. Eu disse, que playlist? Ela disse, menina, aquela que tu fizesse. Eu disse, eita, então deu certo. Exatamente para que as pessoas possam, por meio do Spotify, né, os membros da igreja, ouvirem mais as canções que nós cantamos. Exatamente para ter essa liberdade de fechar os olhos, para memorizar as canções. É fundamental isso aí. Nós temos também esse privilégio com os hinos, né? Os hinos tradicionais. Estão todos no YouTube. Nós temos o Inário na Bíblia, temos o aplicativo do Inário. Então é muito bom também conhecer os hinos tradicionais. Hoje me preocupa muito, dentro daquela abordagem da liberdade cristã, né? Nós sabemos muito bem que não há dificuldade nenhuma do crente escutar a música secular como meio de recreação, né? Não há problema nenhum, desde que não seja agressiva, ao evangelho, tal, moralmente, não há nenhum problema de alguém escutar uma música secular ou do mundo, sei lá como queira se chamar. A questão que eu sempre chamo a atenção é que nós crentes precisamos priorizar aquilo que mais edifica. Então, se eu já tenho pouco tempo, minha vida é corrida, e eu quero escutar uma música que seja boa música, que me faça relaxar, que me faça recriar e que também me edifica, então eu preciso ter uma boa playlist de canções cristãs, um pendrive, um CD, um DVD, coisa em que eu possa me utilizar para edificar a minha vida. Então, como vocês sabem, né, eu trabalho com música, né, de maneira informal na igreja há muito tempo, então eu escuto muita coisa, então eu tenho muita letra de música decorada, secular e tudo mais. Tenho DVDs, né, tenho acesso aqui pela internet, enfim. Mas eu não troco por músicas cristãs saudáveis, que além de me fazer escutar boa música, edificam a minha alma. Então, eu acho que hoje os crentes às vezes sabem cantar mais os besteirol dos dias de hoje, inclusive tem crente com música sertaneja decorada mesmo na cabeça. Eu acho impressionante isso. Como é que a pessoa tem tanto ócio para decorar esses besteirols aí que estão cantados nos dias de hoje, mas não sabe cantar um cântico da igreja completo. Se o data show queimar, meu Deus do céu, ele não canta num culto. Então, a gente precisa procurar aquilo que edifica, né? Aquilo que mais nos favorece. Ok, irmãos? Bem, Pastor, pois não, presbítero. apesar de ter dito que a minha participação hoje foi um pouco maior e talvez tendo o tempo de outros irmãos, mas eu queria só fazer um comentário a respeito do que o irmão Felipe trouxe, né, com relação... Diga aí, presbítero, mas eu não me aguentei, diga aí. Mas eu não me aguentei. Sabe o papagaio como é? Escutou tu falar e quer repetir, quer falar. Fica à vontade, presbítero, brincadeira, né? Não, certo, eu sei, eu entendo. Apenas lembrar o seguinte, essas aulas que nós estamos tendo às segundas-feiras, ela está aberta para toda a membresia, como nós colocamos no grupo, mas ela é mais específica para novos membros, né? Uhum. E como tal, Felipe é um desses, né? E os outros irmãos que estão me ouvindo nesse momento. O que é que ocorre? Quando aqueles que já foram ouvidos, né? No caso Felipe e alguns, tem uma fala do Conselho que fala em direitos e deveres. Entre os direitos, né, tem aqueles que, se você, porventura, né, tiver alguma dúvida ou coisa parecida, litúrgica ou herética ou outra qualquer, você tem todo o direito de procurar o conselho na pessoa de um dos presbíteros ou do próprio pastor. Como o pastor falou, já deixou essa abertura e
reafirmando, né, que ele é o responsável por toda a liturgia do culto, inclusive os louvores. Então, meu irmão Felipe e outros, né, que estão ouvindo nesse momento, né, qualquer dúvida nesse sentido, vocês têm todo o direito, né, não é nenhum favor que o pastor vai lhe prestar, ou um de nós, um direito seu. Pode ser que consultando um dos presbíteros, ele também tenha a mesma dúvida, não sabe elucidar da forma que o pastor elucidaria. Mas você tem esse direito de procurar o pastor para que possa tirar essa dúvida. Então, é um direito seu. Outra coisa é que, se eu não entendi mal, o Felipe falou o seguinte: indo a uma igreja, né? Indo a uma igreja, onde lá se apresenta um cântico que vai de encontro à palavra de Deus, né? O que é que ele faria numa condição dessa? Então eu entendi que esse indo era indo como um visitante. Indo como um visitante é diferente de você ser membro, né? Então seria deselegante, né, no final do culto, ou coisa parecida, depois você procurar o pastor ou alguém da igreja para dizer que discordava. Aí é uma questão só de lógica. Você foi como visitante, entendeu que realmente aquele cântico não deveria ser executado e foi, mas você não é membro. Pode até, dependendo do nível de relacionamento com o pastor, você pode até, dependendo desse relacionamento, né, pedir algum esclarecimento. Seria não, se ele for compreensivo, ele vai também dar as suas explicações. Seria mais prudente apenas, né, para deixar para si mesmo a sua discórdia e não interpelá-lo, né? Tá certo? Então é mais ou menos isso que eu queria colaborar aí nesse sentido. Ok, presbítero. Muito bem. E como membro, né, como o presbítero Silvio bem lembrou, deve ser um cuidado de toda a membresia, ter a consciência e a certeza de que está cantando algo saudável, né? Isso é profundamente importante. Irmão, só para encerrar a questão dos cânticos, na próxima semana a gente continua aí com a administração dos sacramentos, né, e o restante do texto. Vocês viram aí que a gente ficou na metade do mesmo ponto, né? Porque tem bastante coisa aqui para gente trabalhar. Uma outra coisa também que as pessoas perguntam é sobre o cântico coral. O cântico coral. O Eu ia cântico perguntar isso coral. agora. Ia perguntar dele. O cântico coral, ele é uma bênção. Nós não temos dúvida disto, certo? Mas ele perde o sentido congregacional quando ele é feito no culto solene, se a igreja tiver que necessariamente ficar calada para ouvi-lo. Eu já vi, fiquem aí pasmos comigo, né? Eu já vi um culto, o regente do coral pedindo para a igreja não cantar, para só o coral cantar, porque eles tinham feito lá a divisão das vozes, tal, e tudo mais. Bem, de fato fica muito bonito, né? Quando se organiza, quando se planeja a divisão das vozes, tal, fica um negócio assim extraordinário. Eu não tenho dúvida, musicalmente, melodicamente, mas há um valor maior no cântico da igreja. O cântico deve ser para toda a igreja. Então, talvez o ideal seria, se houver um coral na igreja e esse coral queira cantar no culto solene, que ele cante canções que a igreja conheça, ofereça a letra, e se for haver divisões de vozes, que a igreja continue cantando na voz principal, né? E a igreja e o coral pode fazer as divisões, aí eu acho que fica bonito, mas sempre favorecendo o cântico comunitário e não a apresentação pessoal. O pastor, Pois não, irmão. eu ia perguntar porque tem nas graças tem um coral, Uhum. na Igreja das Graças, só que foi como o senhor disse aí, a regente tem a letra no telão, e a regente ela rege o coral e vira para a igreja e rege a igreja também. Legal demais. Tenta Legal. levar a igreja para cantar junto também. Ela sempre está virando com a igreja e com o coral. Perfeito, perfeito. Esse é o ideal. E aí fica bonito, porque você tem um monte de gente cantando na primeira voz, né? E o restante do coral pode variar com outras vozes. Aí fica uma coisa extraordinária. E esse é o ideal. Não um coral fazendo uma apresentação como se fosse um grupo exclusivo, né? E a parte da igreja.
ok? Então essa é uma outra preocupação que a gente precisa ter. Aí talvez o legal seja, se de repente quiser ter um coral, a igreja seja avisada antes do cântico, tem a letra disponível, tal, né, como você bem colocou aí. Então, qual é o princípio, irmãos, que está por trás disso? É claro que a gente pode falhar numa coisa ou outra, nenhuma igreja é perfeita, né? Mas devemos buscar oferecer sempre a Deus o melhor. Porque o princípio que está por trás aí são dois. O culto tem que ser aquilo que Deus prescreve, aquilo que Deus estabelece, segundo as Escrituras, e também deve ser congregacional, comunitário. A gente pode ter, inclusive, nas orações, um momento breve de oração silenciosa e pessoal, mas depois sempre encaminhando para uma oração coletiva, ok? Essa são princípios e valores do culto cristão reformado. Meus irmãos, que maravilha! Olha, o tempo passou, já são 10 horas. Nós já estamos aqui há 2 horas. Então, eu vou encerrar, deixa eu compartilhar novamente aqui, interrompê-lo, na verdade, o compartilhamento, e aparecer de novo. E quero aproveitar para agradecer a vocês pela presença, pela participação. Nós estamos perto de encerrar o curso para novos membros. Uma das últimas aulas que vocês vão ter vai ser presencial com o presbítero Severino, sobre a questão das finanças. A gente vai marcar a data ainda, possivelmente no sábado, finalzinho de tarde. Mas nós vamos continuar semana que vem com o culto reformado parte 3, ok? Por quê, irmãos? Porque o culto é o cartão de visita da igreja e é a principal atividade da igreja. Então é muito importante que a gente conheça a doutrina bíblica do culto e também, claro, a nossa tradição reformada, ok? Querido Deus, nós te agradecemos por esta noite, te louvamos pela vida de cada um dos irmãos que puderam permanecer durante essas 2 horas conectados para aprenderem mais a tua palavra. Que o Senhor abençoe cada casa, cada família, que o Senhor livre de todo mal, nos dê uma noite de paz, uma tranquilidade de sono, de forma que amanhã nós acordemos com disposição para vivermos mais um dia para a glória do teu nome. Obrigado por todas as coisas, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, Denise. Graça e paz, Léo. Graça e paz, Elton. Deus abençoe o nosso querido presbítero Fábio Santos, presbítero Severino, nosso irmão Diego, Emily, missionário Felipe, Joana. Deus abençoe cada um de vocês.